O objetivo da questão 2 é simplesmente treinar a identificação dos zeros da função quando se vê um gráfico. Portanto, ao observar o gráfico, é fácil perceber que os zeros são 1 e menos 3. Portanto, a resposta será letra A. Na questão 3, a ideia é trabalhar com a forma fatorada. Então, é sempre possível escrever uma função de segundo grau dessa forma aqui. A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. E essa é uma forma muito boa de se utilizar quando você conhece os zeros da função. Uma coisa que chama a atenção aqui e inicialmente pode causar algum incômodo ao estudante é que não há eixos coordenados. Por isso, a sugestão é que o estudante aprenda a colocar eixos coordenados e uma discussão posterior, inclusive, é que independentemente de onde ele coloque o par de eixos coordenados, os valores, as coordenadas dos pontos vão mudando, mas o resultado final será o mesmo. E aí, no meio dessa discussão, é legal também, se houver tempo, discutir como fica a solução caso o eixo y venha para cima do canhão, caso o eixo y fique exatamente sobre o eixo de simetria da parábola. Mas eu preferi colocar dessa forma, e dessa forma os zeros da função são 0 e 150. Portanto, a gente já pode alterar lá o modelo escrevendo x, que na verdade é x menos 0, e x menos 150. Esse A fica sempre para a parte final do problema e ele é o mesmo A que indica a concavidade quando você escreve y igual a ax2 mais bx mais c. Exatamente o mesmo A. Então a gente vai usar um ponto conhecido e às vezes esse ponto conhecido está disfarçado, como por exemplo aqui, ó. Existe um ponto que não está tão nítido assim, que é esse aqui. E nem interessa falar de vértice nesse momento. O importante é que esse ponto tem coordenadas 75, 25, o que vai permitir uma substituição. Então aqui a gente vai botar 25, aqui 75 e aqui menos 75. Uma coisa curiosa é que, mais uma vez, não é preciso saber que esse ponto é o vértice, mas quando este ponto que está sendo substituído for o vértice, esse fenômeno aqui costuma acontecer. Os dois números que aparecem ali serão simétricos. E isso é natural, porque se você está pegando a coordenada x exatamente no ponto intermediário, quando você imputa esse valor lá no seu modelo, você vai ter que obter necessariamente dois resultados simétricos. Bom, mas isso é só uma curiosidade. Se nós simplificarmos aqui, isso vira 1, isso vira 3, de modo que o A vai ser menos 1 sobre 225. Portanto, a gente agora passou a conhecer a função 1 sobre 225, que multiplica x, menos 150. E aqui acontece uma coisa que vai ser natural. Eu olho para a minha solução, olho para as opções e não enxergo de primeira
a resposta. Isso pode acontecer por mais de uma razão. Uma das razões é que a gente está trabalhando com o modelo fatorado e pode ser que as opções estejam na forma reduzida. Aqui, talvez o problema seja que quem escreveu as opções passou o 225 para cá multiplicando, de modo que a gente reescreve a expressão fazendo 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Agora já dá para enxergar o que está acontecendo. Então, dessa forma, eu já enxergo que a resposta está na letra E. Assim como aconteceu na questão 3, aqui também será necessário colocar os eixos coordenados. Naturalmente, é mais simples colocar o eixo das abscissas no chão. Você pode colocar onde você quiser. Mas com relação ao eixo das ordenadas, você tem 3 posições interessantes aí. Na final esquerda, no ponto esquerdo da esquerda aí da tua parábola, na direita, ou sobre o eixo de simetria. Eu vou dessa vez optar por colocar o eixo das ordenadas exatamente coincidindo com o eixo de simetria. Dessa forma, a gente consegue identificar alguns pontos. Por exemplo, esse, que será um dos zeros da função, 5. Na verdade, o ponto é 5 e 0. Por simetria, eu concluo que aqui é o ponto menos 5 e 0, portanto, menos 5 é o outro zero da função. E há ainda um ponto que não é o vértice. Ao contrário da questão 3, esse ponto não é o vértice. Mas perceba que a técnica continua funcionando. Esse ponto tem coordenadas 4 e 3. Dessa forma, eu posso escrever que y é igual a A, que multiplica x menos 5, contemplando 5 como raiz, e x mais 5, que é para contemplar o menos 5 como raiz. E aí a gente substitui o ponto que não é relacionado aos zeros da função, no caso 4, 3, para descobrir o A. Perceba que o processo é exatamente o mesmo. Então aqui eu vou colocar 4 menos 5 e 4 mais 5. Dessa forma aqui, a gente obtém menos 1 e 9. De modo que o A vale menos 1/3. E aí, finalmente, a gente escreve a função na forma fatorada. E aí, uma coisa que vale a pena chamar a atenção do estudante é que não é necessário... Primeiro, agora a gente vai conseguir resolver qualquer coisa, responder a qualquer pergunta, porque nós temos a lei. Mas não é necessário perder tempo fazendo distributivas. Então, por exemplo, aqui a pergunta é qual é a medida da altura. A altura está vinculada a esse ponto aqui, que você nem precisa dizer que é o vértice. Você só precisa dizer que as coordenadas desse ponto são 0 e h. Portanto, se você fizer a substituição, h será igual a 1/3, que multiplica 0 menos 5, que multiplica 0 mais 5. Na verdade, aqui falta um menos. Isso quer dizer que a altura é menos 1/3, que multiplica menos 25, e finalmente 25 sobre 3. Resposta à letra D. Aqui temos mais uma questão em que nós vemos uma parábola, mas não temos
os eixos coordenados. Então, mais uma vez, será necessário colocar os eixos. Então, eu vou colocar o eixo das abscissas no solo, que é mais intuitivo, mas se você perceber que o teu estudante está mais avançado, você pode promover a discussão com ele sobre a possibilidade de levantar o eixo das abscissas até tocar o vértice da parábola. Mas nesse caso você precisará tomar cuidado, porque todas as abscissas deverão ser descontadas de 30 unidades, inclusive o 280. E também vou preferir, como de costume, colocar o eixo Y coincidindo com o eixo de simetria. Dessa forma, esse ponto aqui passa a ter coordenadas 450 e 280. O ponto simétrico será menos 450, 280. E esse ponto aqui, que é o vértice, mas você não precisa nem tocar nesse assunto, tem coordenadas 0 e 30. Só que agora eu não tenho os zeros da função. Então, o que eu posso fazer aqui é escrever a função na forma usual. Na verdade, eu pretendo resolver essa questão de duas maneiras, para você poder comparar as duas soluções. E aí, eu vou começar a fazer substituições de modo a criar equações. Então, aqui eu tenho 280, 450 ao quadrado, que multiplica A, mais 450, que multiplica B, mais C. E aqui, 280, 450 que multiplica A. Eu primeiro substituí o ponto da direita, agora eu estou fazendo a mesma coisa com o ponto da esquerda. Por isso aqui vai trocar de sinal. E, finalmente, usando o vértice, eu tenho que 30 é igual a 0 ao quadrado vezes A, mais 0B, mais C. Isso parecia um sistema pesado de se resolver, mas não é. Não é, porque quando eu olho para a última equação, eu percebo claramente que o C é 30 e isso não só pode, como deve ser abordado com os nossos estudantes. O C corresponderá sempre ao ponto em que a parábola intersecta o eixo das ordenadas. Então, se eu estou vendo que a minha parábola corta o eixo Y no 30, eu automaticamente percebo que o C é igual a 30. E isso pode ser trazido já para as equações de cima. Mas aqui acontece uma outra coisa interessante. Quando eu olho para as duas equações, as duas primeiras equações, se eu fizer uma menos a outra, quase tudo vai sendo cancelado e eu concluo que o B é zero. E isso acontece, atenção para esse detalhe, sempre que o eixo de simetria coincide com o eixo Y, o B será igual a zero, porque o B está associado à coordenada x do vértice. E você ainda não precisa dizer isso para o seu estudante, se ele ainda estiver num nível inicial. Mas o x do vértice é menos B sobre 2A. Se você coincide o eixo Y com o eixo de simetria, o x do vértice é zero. Portanto, menos B sobre 2A tem que ser zero. Isso implica que B vai ser zero. Então, toda vez que o eixo de simetria coincidir com o eixo Y, o B será zero. Nas próximas vezes, a gente não precisa nem montar a equação, já pode direto colocar que o B é zero.
Dessa forma, a gente chega a um ponto em que é possível escrever que 280 é igual a 450 ao quadrado vezes A mais 30, já que o B é 0 e o C é 30. Portanto, 250 tem que ser igual a 450 vezes 450 vezes A. Perceba que eu não fiz o 450 ao quadrado porque eu sabia que depois eu teria a chance de fazer cancelamentos. Então, essa é uma preferência minha, vocês não precisam seguir, mas é só uma dica. Eu gosto de fazer isso para evitar números muito grandes. Então, aqui eu vou simplificar, vai virar 5. Aqui eu vou simplificar, vai virar 9. Aqui eu simplifico mais uma vez, 1,90. O que me leva à conclusão de que o A é 1 sobre 810. Portanto, agora nós temos a lei. 1 sobre 810 x ao quadrado, o B é 0, mais 30. E o que o problema pede é a distância horizontal entre os carrinhos 1 e centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 2. Tem uma coisa errada aqui. Eu parei porque eu identifiquei uma coisa errada aqui. O carrinho 2, porque eu conheço essa questão. O carrinho 2 é esse aqui. Esse é o carrinho 2. E esse aqui é o carrinho 3. Porque o que de fato o problema quer, isso é um problema que caiu na SpaceX, é essa distância aqui. Desse ponto verde ao outro ponto verde é uma distância horizontal. Felizmente, de onde eu tirei essa questão? Ela veio com a produção errada. E essa altura aqui, segundo o enunciado, vale 70. Então, significa que eu estou procurando os dois pontos da parábola que tem y igual a 70. Então, basta trocar aqui por 70. Se eu trocar isso aqui por 70, eu vou ficar com 40 igual a 1 sobre 810 x ao quadrado. Mais uma vez, eu vou me esquivar dessa multiplicação. Eu não vou fazer 40 vezes 810, porque eu estou vendo que eu já vou ter que tirar uma raiz quadrada. O que eu vou fazer é separar 4, 81 e esse zero com esse zero vai virar 100. O que vai facilitar a minha conta, porque agora eu vou ter 2 vezes 9 vezes 10. Isso dá 180. O que a gente descobriu aqui, 180 ou menos 180. O que a gente descobre aqui é que essa coordenada é 180 e essa outra aqui é menos 180. Portanto, a distância entre esses centros é 360. Nessa questão, os eixos já estão colocados, o formato já está dado, y igual a x2 mais b. Talvez valha a pena chamar a atenção de que o termo de grau 1 aí não aparece justamente porque o eixo de simetria da parábola coincide com o eixo das ordenadas, com o eixo y. E aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente substituição. Há um ponto cujas coordenadas são 4 e 2, ou se você preferir menos 4 e 2, tanto faz. Isso permite escrever que 2 é igual a 16A mais B. E há um outro ponto
cujas coordenadas são 2 e 8, ou menos 2 e 8, se é o seu simétrico, e a gente consegue escrever que 8 é igual a 4A mais B. Só chamar a atenção que esse 8 não é o valor do vértice. Esse 8 corresponde aos dois pontos que estão mais para baixo aqui. Então agora basta resolver um sistema 2 por 2. Eu gosto muito de fazer isso por substituição, então, por subtração. Então 2 menos 8 vai dar menos 6. 16A menos 4A dá 12A. E o B acaba sendo cancelado nessa subtração. De modo que a gente descobre que o A é menos meio. Levando esse valor de volta para uma das equações, eu vou voltar com ele na primeira. Menos meio multiplicado por 16 dá menos 8. Conclusão é de que o B vale 10 e o problema pede a soma de A com B. Portanto, a resposta é 9,5. Na questão 7, é dada a lei da função e de saída a gente consegue perceber que esse ponto aqui tem coordenadas 0 e 4. Então ele passa aqui pelo 4 no eixo Y. Isso me remete a uma coisa que o Kleber costuma nos dizer, que é uma boa estratégia sempre trocar o f de x pelo próprio c. Quando a gente quer lidar com a simetria da parábola. Porque esse 4 aqui será cancelado e você chegará à conclusão de que os valores de x associados a esses pontos que são simétricos, porque estão a uma mesma altura, digamos assim, esses valores de x são 0 e 3. Portanto, aqui vale 0 e aqui vale 3, o que é suficiente para calcular a área do retângulo, que terá, nesse caso, a altura 4 e largura 3. Nessa questão aqui, me parece que o mais eficiente é usar, de fato, a fórmula do x do vértice, que é dada por menos b sobre 2a. E são as informações que nós temos. Como o b é menos 6, o numerador ficará 6 positivo, 2 vezes a vai dar 3, portanto, o x do vértice é 2, o que significa que esse ponto aqui, no desenho, tem coordenadas 2 e 0. Agora, se eu pegar essas coordenadas e substituir na lei, eu terei 0 igual a 3 meios vezes 2 ao quadrado, isso vai dar 6, menos 12, mais c. Portanto, c vale 6, está respondida a questão. Quando nós da coordenação insistimos nessa coisa de decoreba, de fórmulas para evitar essas coisas, não quer dizer que a gente não vá usar isso ou que haja da nossa parte uma aversão. O que a gente não recomenda é que essas fórmulas elas surjam do nada, como surgiu aqui, né? Se alguma pessoa que está começando o seu estudo em função quadrática, que não é o caso de vocês, assiste a esse vídeo, essa fórmula cai aqui de paraquedas como algo que precisa ser decorado. Então, o que a gente defende é que essas coisas ou sejam demonstradas, mas nem sempre a demonstração é uma coisa simples, mas que elas pelo menos sejam conectadas com outras ideias. Por exemplo, todo mundo já estudou, quando vai estudar função quadrática, certamente já estudou equação de segundo grau. A gente começa a estudar equação de segundo grau no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, o aluno aprende que a soma das raízes
é menos b sobre a. Ao mesmo tempo que ele aprende que o produto das raízes é c sobre a. Isso é uma outra discussão que também deve ser mostrada. Também costuma cair de paraquedas e a gente não acha isso uma coisa salutar. Mas veja só, muitas vezes, majoritariamente, a gente em sala de aula diz a fórmula do x do vértice para os estudantes, mas não faz a seguinte conexão. Em geral, o x do vértice deve ser a média das raízes. Por quê? Porque o x do vértice está sobre o eixo de simetria, e o eixo de simetria está exatamente no meio do caminho entre uma raiz e outra, e aí a gente abre uma possibilidade para uma outra discussão, que é aquela que o Kleber sempre nos alerta, de que quando não há raízes, você pode simplesmente pegar dois pontos que estejam à mesma altura, digamos assim, e eu estou chamando de altura o valor do y, a ordenada do ponto. Se você utilizar a mesma ideia para dois pontos que estão à mesma altura, tudo isso aqui vai funcionar. Bom, como é que se calcula a média de dois números? A gente pega a soma desses dois números e divide por 2. Então a gente vai pegar as raízes, vai somar e vai dividir por 2. Só que a gente acaba de ver aqui em cima que R1 mais R2 é menos b sobre a. Portanto, se eu pegar o menos b sobre a e dividir por 2, isso vira menos b sobre 2a. Uma outra discussão legal, que quando a gente usa o Bhaskara, a gente faz menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso quer dizer que uma raiz é dada por menos b menos raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E, de novo, se você está procurando o x do vértice, você está procurando alguém que está exatamente no meio do caminho. Mas eu posso olhar para R1 dessa forma aqui, ó, menos b sobre 2a, vou até trocar de cor aqui, menos um certo fator, que eu estou escrevendo em verde. E eu posso olhar para o R2 como sendo menos b sobre 2a mais o mesmo fator que eu escrevi anteriormente. Então perceba que é natural imaginar que você tem o ponto o eixo de simetria passando no menos b sobre 2a, e para atingir as duas raízes, quando elas existem, você precisa se desviar uma certa quantidade para a esquerda e a mesma quantidade para a direita. E que quantidade é essa? Essa quantidade é justamente raiz de delta sobre 2a. Por isso você adiciona a raiz de delta sobre 2a e subtrai a raiz de delta sobre 2a. Então essas são discussões interessantes que você pode ter quando apresenta a fórmula. Isso faz com que ela tome sentido, ela tenha sentido e não fique uma coisa de paraquedas, que cai sem nenhuma explicação. Eu gosto muito desse tipo de questão porque permite ao estudante entender como funciona esse mecanismo de substituição de valores na lei. Nós temos aí a lei, o problema começa dizendo que esse ponto aqui tem coordenadas 3 e 0. É interessante chamar a atenção de que este ponto não pertence à parábola, portanto não adianta jogar 3 lá no lugar do x, que o resultado não será 0. Mas, se nós jogarmos o 3 lá no lugar do x,
nós vamos obter o y do ponto A. Então vamos fazer isso. 3 ao quadrado 9, 9 sobre 6, menos 33 sobre 6, e esse 3 pode ser escrito como 18 sobre 6. Então 19 com 18 dá 27, então isso dá menos 1. Então a gente acaba de descobrir o y do ponto A, que é menos 1, e isso nos conecta à descoberta das coordenadas do ponto A, né? Ponto A agora a gente sabe que é 3 e menos 1. A descoberta do ponto A através do ponto D vai nos conectar ao ponto B. Porque agora o ponto B, a gente sabe dele o y, e se a gente substituir o y lá na lei, a gente vai descobrir o x. Então agora eu vou fazer menos 1 igual a x2 sobre 6 menos 11x sobre 6 mais 3. Eu posso, talvez, para me livrar das frações, multiplicar tudo por 6, então isso vai dar menos 6 igual a x2 menos 11x com 18, o que nos leva a x2 menos 11x mais 24 igual a 0, e aí a gente descobre que o x pode ser 3 ou 8. Como o 3 já está aqui, o que estava faltando conhecer era o 8. Portanto, agora a gente sabe que o ponto B tem coordenadas 8 e menos 1. Então veja que legal, o D, a informação do D nos conecta ao A, a informação do A nos conecta ao B, e a informação do B nos conecta ao C, que é o ponto cujas coordenadas são 8 e 0. Então agora ele pede as coordenadas do A, nós já respondemos isso. Vou trocar de cor aqui. Coordenadas do ponto A, 3 e menos 1. Coordenadas do ponto C, 8 e 0. E a área do retângulo, basta então perceber que o comprimento aqui é a diferença de 8 e 3, portanto 5. E a largura aqui vale 1. Logo, a área do retângulo é 5. De acordo com o enunciado, o projétil é lançado desse ponto, lá de cima do penhasco, e há, durante toda a trajetória do projétil, uma vertical cujo pé é o ponto P. Também, de acordo com o enunciado, esse ponto P se desloca daqui, do momento em que o projétil foi lançado até aqui, ó, o momento em que ele bate, que ele cai sobre o solo, esse ponto P se desloca 30. Então aqui eu tenho uma distância igual a 30. Se eu colocar o sistema cartesiano, vamos colocar os sistemas cartesianos, os eixos cartesianos. Se eu colocar o sistema cartesiano aqui, como fiz em problemas anteriores, onde não havia o sistema cartesiano, nós colocamos. Esse ponto aqui passa a ter coordenadas 30 e 0. O enunciado também diz que quando o projétil atinge o ponto mais alto, essa altura é 200, e a coordenada x e o ponto P, ele fala que o ponto P se desloca 10. Então essa é a distância que vale 10, portanto esse ponto aqui tem coordenadas 10 e 200. Agora, note que por simetria eu consigo inferir, vou mudar a cor aqui. Se eu imaginar o complemento da parábola até o outro ponto imaginário
de contato com o solo, eu consigo descobrir por simetria as coordenadas desse ponto, porque veja só, daqui para cá a distância é 20, então basta voltar 20 a partir do 10. Então, esse ponto aqui tem coordenadas menos 10 e 0. Portanto, eu posso admitir, depois que eu coloquei esse sistema cartesiano, que os zeros da função são menos 10 e 30, que ficou faltando parênteses. Dessa forma, eu posso escrever que y é igual a que multiplica x menos 30, x mais 10. E vou usar esse ponto aqui para descobrir quem é o a. Porque o y vale 200 quando o a vale 10. Então aqui eu fico com menos 20, aqui eu fico com mais 20. Conclusão, o a é menos 200 sobre 400, menos meio. Agora eu já vou escrever a lei por completo, já incluindo o valor do a. E agora a pergunta é quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Na verdade, a pergunta se refere a esse ponto aqui, cujo x é igual a 0. Então basta trocar o x por 0. Isso aqui vai ficar menos 30. Com 10, isso vai dar 300 sobre 2. Resposta, 150 metros.